está escrito na Bíblia Sagrada, no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 42, a partir do versículo de número 5. Assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e os estendeu, que espraiou a terra e tudo quanto produz, que dá respiração ao povo que nela está, e espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, te guardarei, e te darei por aliança do povo e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos, e do cárcere os que jazem em trevas. Amém? Oremos. Paizinho querido, em tua presença nesta hora nos colocamos, Senhor, a fim de que a tua glória se manifeste em nosso meio. Senhor, tu me trouxeste a este lugar e eu te peço, meu Deus, não me deixe só. Essas pessoas não vieram aqui por causa de um pregador ou para ouvir um discurso bonito de palavras da sabedoria do homem, mas elas vieram até aqui para ouvir a tua voz. Elas vieram até aqui para ver a tua glória se manifestar em nosso meio. Elas vieram aqui com um único objetivo, Senhor, o objetivo de glorificar e agradecer pelas bênçãos que têm recebido, Pai. Então, Senhor, nesta hora eu me coloco à tua disposição. Eis-me aqui. Sim, meu Pai, eis-me aqui diante dos teus olhos, e humildemente eu te peço, Senhor, usa-me nesta hora para que o teu nome seja glorificado. Usa-me nesta hora para que a tua glória seja revelada. Usa-me nesta hora para que a tua vontade seja expressa aos ouvidos daqueles que aqui se fazem presente. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, que na tua misericórdia infinita o Senhor possa se revelar em nosso meio de uma forma extraordinária. O Senhor possa se revelar em nosso meio de uma maneira sobrenatural, e que o teu nome seja engrandecido nesta noite, porque, Pai, tudo que fizerdes será para a glória do teu nome. A glória, a honra, o louvor nós sempre daremos a ti. Sim, Senhor, sempre daremos a ti, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, eu acho tão lindo o livro do profeta messiânico, o livro do profeta Isaías, o conteúdo das revelações extraordinárias que esse homem recebeu, o conteúdo das revelações profundas que falam acerca de Jesus Cristo que esse homem recebeu. Este livro foi escrito 700 anos antes de Jesus Cristo nascer. E aqui nesse livro estão contidas palavras que falam a revelação expressa do Espírito Santo acerca daquele que viria ao mundo para nos libertar do pecado, acerca daquele que viria ao mundo para quebrar as algemas que nos prendiam na maldição, para romper os grilhões que nos seguravam nas trevas, para que nós que nascemos do pecado, para que nós que nascemos impuros, indignos, fôssemos dignificados pelo poder do seu sacrifício, fôssemos restaurados e lavados pelo poder do seu sangue, e pudéssemos chegar à presença de Deus e receber a salvação, receber a vitória, receber o milagre que o Senhor tem reservado para nós. E no versículo de número 5, o profeta, com muita ousadia, ele diz: assim diz Deus. Olha que interessante, ele diz claramente, ele diz: assim diz Deus. É Deus que está falando na boca do profeta, não é o homem que está falando. O homem fala exatamente aquilo que Deus coloca na sua boca. Ele diz: assim diz Deus, que criou os céus e os estendeu, que espraiou a terra e tudo quanto produz,
que dá respiração ao povo que nela está, e espírito aos que andam. Ele está falando em nome do Todo-Poderoso, Ele está falando em nome do Criador, Ele está falando em nome daquele que tem poder sobre todas as coisas, Ele está falando naquele que te deu vida, Ele está falando naquele que te amou de tal maneira, que enviou o seu Filho unigênito, para que se você crer no Filho unigênito de Deus, e se você com sua boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor, Ele vai te perdoar os pecados e vai fazer com que você tenha acesso aos tabernáculos eternos que estão preparados desde a fundação do mundo para você. E o profeta continua falando, e aí ele começa a falar de Jesus Cristo e diz assim: eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por aliança do povo e para a luz dos gentios. Nós não éramos povo de Deus, nós não fazíamos parte da nação eleita que era o povo de Israel, nós éramos gentios, nós estávamos distantes da salvação. Mas aqui no livro do profeta Isaías, ele deixa claramente, falando de Jesus: eu te darei para a luz dos gentios. Ou seja, abre-se-á uma porta, e por esta porta vai entrar o povo de Itaberaba, que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Ele já profetizava com autoridade, dizendo claramente: para abrir os olhos daqueles que estão cegos, para abrir os olhos daqueles que estão cegos, Deus irá abrir olhos aqui neste lugar. Ele diz mais: para tirar da prisão os presos, para tirar da prisão os presos. Existem pessoas que estão aprisionadas, existem pessoas que estão escravizadas, existem pessoas que estão oprimidas, existem pessoas que estão angustiadas. E ele diz mais: para tirar os presos do cárcere e os que jazem em trevas, para que ele traga para a luz aqueles que andam nas trevas. Ou seja, estávamos perdidos, estávamos amarrados, estávamos alienados, estávamos algemados, estávamos acorrentados, estávamos presos neste mundo em que nós vivemos. Éramos escravos, escravos das próprias concupiscências que estavam sobre a nossa vida. Éramos escravos do mundo que oferece tantas coisas para que nós venhamos a fazer aquilo que é desagradável a Deus. Éramos escravos que padeciam, escravos que sofriam, escravos que angustiados estavam ali aprisionados. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, na sua piedade extrema, Ele nos preparou uma porta de saída. E Ele anunciou há muitos anos atrás, há milênios atrás, eu posso assim dizer, que Jesus Cristo Salvador, Ele viria e nos daria saída. Ser escravo não é nada bom, ser escravo é sofrer muito. E é sobre isso que nós vamos falar aqui nessa noite, sobre ser escravo e sobre ser liberto, sobre o ser escravo e sobre anunciar a liberdade, sobre ser escravo e sobre como Deus, no seu infinito amor, Ele fez este milagre tão maravilhoso que nos aproxima de Deus, nos faz sentir a sua presença nessa noite, nos faz receber a sua glória, faz com que nós tenhamos a enfermidade da nossa alma sarada, as cicatrizes emocionais do passado completamente curadas e a virtude sendo derramada sobre a nossa vida. E para meditarmos nesta situação, eu convido a todos a abrirem o livro de Êxodo. Louvado seja o nome do Senhor. É o segundo livro da Bíblia Sagrada, o capítulo de número 1, glórias a Deus. Êxodo capítulo de número 1, versículos de número 10 a seguir. Vamos ler mais precisamente os versículos 10 e 11. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Está escrito no livro de Êxodo,
capítulo de número 1, versículo de número 10 e 11. Eia, usemos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem e aconteça que, vindo a guerra, eles se ajuntem com os nossos inimigos e pelejem contra nós e saiam da terra. E puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem com suas cargas, porque edificaram para Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramsés. Meus amados irmãos, este texto está falando do povo de Israel. Esse texto está falando do povo escolhido por Deus. Esse texto está falando das pessoas que habitavam no Egito, que se multiplicaram no Egito e que passaram 430 anos escravos do inimigo. Uma pessoa escrava não tem muita opção de escolha, ela é infeliz. Uma pessoa que está na escravidão, ela se condiciona à situação de escravidão que ela vive. Veja bem, a Bíblia diz que Deus abençoava esse povo e eles se multiplicavam sobremaneira. E Faraó propôs no seu coração matar todos os meninos, todos aqueles que nascessem de mulher hebreia, eram para ser assassinados antes do parto. E quando as parteiras chegavam, os meninos já haviam nascido e elas não matavam os meninos. E Faraó tinha medo do povo de Israel. E ele determinava coisas terríveis, como pagar impostos pesados, como pagar impostos horríveis. Aquele peso, aquele fardo, aquele sofrimento era colocado sobre as costas daquele povo. Aquele povo, ele tinha que padecer muito, tinha que sofrer muito, porque ele tinha medo que um dia aquele povo descobrisse a força que tem, que um dia aquele povo soubesse quem o libertou, que um dia aquele povo lembrasse de José, que foi enviado ao Egito para ser governador do Egito, e lá eles se rebelassem e se voltassem e destruíssem a casa de Faraó. Então o texto é bem claro. A Bíblia Sagrada diz que ele impôs tributos. Eu fico imaginando que aqueles homens que trabalhavam com barro e palha durante o dia todo comiam, e não era uma comida que desse para eles saúde. Não, aquela comida era uma comida que deixava eles fracos, deixava eles padecendo, deixava eles sofrendo, porque Faraó não tinha interesse que eles fossem fortes. Faraó tinha interesse em mantê-los na escravidão. Faraó, ele é o protótipo de Satanás. Satanás quer fazer exatamente isso com as pessoas nesses dias hediondos e terríveis que nós vivemos sobre a face da terra. Satanás tem o objetivo de aprisionar as pessoas no pecado, na imundícia do mundo, nas concupiscências da carne, na depravação, na imoralidade, nas coisas erradas, naquilo que desagrada a Deus, para que as pessoas não saibam a força que tem dentro do seu coração, para que as pessoas não entendam e não reconheçam que o Senhor é o Todo-Poderoso, para que as pessoas fiquem ali aprisionadas, algemadas, fazendo exatamente o que Ele quer, fazendo exatamente o que Ele manda fazer, fazendo exatamente a sua vontade e não fazendo a vontade de Deus. Faraó queria que as pessoas simplesmente o servissem, e é isso que Satanás quer fazer com a humanidade nos dias que nós estamos vivendo, fazer com que as pessoas fiquem alienadas, com que as pessoas fiquem amarradas, algemadas, encarceradas. E é o que nós vemos nos dias em que nós estamos vivendo. Pessoas que vivem um engano, que dizem estar salvas, mas não conseguem orar, que dizem estar salvas, mas não conseguem se santificar, que dizem estar salvas, mas estão alienadas e amarradas a tantas coisinhas pequenas que o prendem no mundo do pecado e continuam arqueadas, carregando sobre as suas costas um jugo, um peso, e continuam sofrendo e continuam aprisionadas. Muitas pessoas batem no seu peito e dizem: mas eu sou salvo, eu sou cristão, eu estou liberto. Mas na verdade existem coisas que o prendem ali, na servidão, e essa pessoa não consegue ser feliz. Essa pessoa leva consigo uma tristeza muito grande.
tenta de tudo, faz de tudo, luta por tantas coisas, mas nada a faz feliz, porque dentro do seu coração existe o desejo de liberdade, existe o desejo de ser livre, a liberdade que nós cantamos nos hinos de louvor a Deus, a liberdade que nós anunciamos para aqueles que estão em Cristo Jesus, a liberdade que nós falamos que temos, mas que muitas vezes não vivemos, porque as algemas e os alicerces malignos nos aprisionaram, nos prenderam e impedem que nós sejamos vitoriosos para a glória de Deus. Deus tinha um plano na vida deste povo, e quando Deus tem um plano na vida de um povo, Ele cumpre a sua promessa. Deus tinha um plano na vida das pessoas que estavam ali padecendo. Ele não deixaria aquele povo escravo, Ele iria operar de uma forma sobrenatural, Ele iria operar de uma forma extraordinária, Ele iria operar de uma forma miraculosa, Ele iria operar de uma maneira tal que aquele povo saísse daquele jugo de servidão, pudesse olhar para o céu e pudesse dizer: verdadeiramente o Senhor tem feito maravilhas em nosso meio, aleluia. São estas maravilhas que eu anuncio aqui nesta noite. Deus quer fazer maravilhas, para que quando você andar na rua, as pessoas que olham para você digam: ali vai um homem de Deus. No passado ele era um alcoólatra, no passado ele era um pecador, no passado ele era um viciado, mas ele foi transformado, lavado pelo sangue do Cordeiro. Hoje ele é um salvo, ele ilumina o meu caminho, ele é a luz que ilumina as trevas. Louvado seja o nome de Jesus. E diz a Bíblia Sagrada que Deus levanta um libertador no deserto. Esse homem se chama Moisés. Quando Deus quer libertar um povo, não tem homem poderoso, não tem demônio que se diga ser o máximo, não existe espírito maligno algum que possa impedir o trabalhar de Deus. Quando Deus quer libertar um povo, Deus, Ele opera sinais, prodígios e maravilhas, de maneira tal que os demônios caem por terra, as algemas se rompem, as correntes se quebram, e aquela pessoa experimenta a liberdade e louva o nome do Senhor. Diz a Bíblia Sagrada que Ele mandou 10 pragas ao Egito, 10 pragas terríveis. Faraó, com seu coração endurecido, não se quebrantava diante do poder de Deus. Faraó, com seu coração como uma pedra, não se quebrantava diante do poder sobrenatural de Deus. E a cada praga mandada, ele dizia: eu não liberto esse povo. A cada praga enviada, ele dizia: eu não vou abrir as celas para que esse povo saia do cativeiro. Eles são meus escravos, vão continuar sendo meus escravos. E é assim que Satanás pensa das pessoas que vivem neste mundo nos dias de hoje. Eu quero dizer uma coisa e deixar bem claro aqui: se você pensa que o diabo está lutando com quem está lá no mundo da droga, você está enganado. Aquele já pertence a Satanás. Se você acha que Satanás está lutando com a prostituta que está lá na zona de Meretrício, eu quero dizer que você está enganado. Esta já pertence a Satanás. Nós, como filhos de Deus, precisamos usar as armas celestiais que Deus nos deu e ir lá e arrancar essa vítima do demônio das mãos do inimigo. Eu quero deixar bem claro para todos vocês que o inimigo luta com quem está de pé. Olhe para o seu irmão, é com você que ele está lutando agora. Declare isso com autoridade de profeta, sem medo de errar, porque se você passa por luta, se você passa por perseguição, se você passa por prova, e você não deixa as algemas caírem, aprisionarem as suas mãos, se você não deixa os grilhões e as correntes te prenderem, antes você continua com o seu comportamento cristão, você olha para o inimigo e diz assim: não, eu sou temente a Deus, eu sou fiel a Deus, nada vai me aprisionar, nada vai me prender, nada vai me segurar, eu continuarei glorificando o nome do Senhor, eu continuarei exaltando o nome do Senhor. A liberdade está sobre a minha vida, a liberdade está sobre o meu viver. Eu sou livre
e Ele não vai me prender, ainda que as suas ofertas sejam grandes, ainda que Ele coloque aquilo que meus olhos mais desejam diante da minha face, ainda que Ele me ofereça rios de dinheiro, ainda que Ele coloque as mais belas mulheres, os mais belos homens e tudo aquilo que o mundo oferece de melhor diante da minha face, eu não aceitarei, porque eu sei em quem tenho crido, eu amo a minha liberdade e o diabo não vai me prender. É com você que o inimigo luta. E Deus, Ele envia o seu libertador. Esse povo estava preso, foram 10 pragas. O inimigo, Faraó, não queria libertá-lo, acabou libertando. Mas quando esse povo estava saindo das mãos dele, ele armou o seu exército, ele aparelhou o seu exército, e ele saiu atrás do povo de Deus para matar o povo de Deus no caminho. O povo de Deus estava indo para o deserto, e é no deserto que acontecem as lutas. O povo de Deus estava indo para o deserto, e é no deserto onde a gente passa pela prova. É no deserto que a gente é provado. Muitas pessoas aqui já passaram por diversos vales e diversos desertos, e eu quero vos dizer que são nos desertos que nós somos aparelhados e aperfeiçoados e preparados por Deus para conquistar o maior tesouro que um homem já pode conquistar. Eu vos anuncio nesta noite que o maior tesouro que um homem pode conquistar não é o tesouro da prosperidade que ele pode receber nesse mundo, não são os automóveis 0 km que são vendidos em concessionárias, não são os apartamentos de luxo vendidos nas coberturas dos edifícios, não são as mansões que são colocadas à disposição das pessoas. O maior tesouro que um homem pode ter, que um homem pode conquistar, é a vida eterna, morar eternamente com Deus, viver eternamente na presença de Deus, receber um novo corpo, um novo nome, receber a vida. A Bíblia diz que aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e nem mesmo se chegou ao coração do homem, são as coisas que Deus tem reservado para você. Quando aquele povo chegou do outro lado do mar, porque o mar se abriu, olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: o mar vai se abrir. O mar se abriu. E quando aquelas pessoas atravessaram o mar, que o mar se fechou e o exército inteiro morreu, a Bíblia Sagrada diz que quando eles sentiram o gosto da liberdade, quando eles sentiram o prazer da liberdade, Miriam com seu tamborim começou a tocar, e eles começaram a dançar e cantar e glorificar a Deus, porque eles haviam conquistado a liberdade. A liberdade é a melhor coisa que nós podemos ter. Nós estamos aqui porque nós queremos ser livres. Nós queremos ser livres. Aleluia, não queremos estar encarcerados nos sistemas, não queremos estar encarcerados nos pecados, não queremos estar encarcerados nas concupiscências da carne, não queremos estar encarcerados naquilo que desagrada a Deus, mas nós queremos ser livres. Oh, glórias a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas Satanás, na sua astúcia, ele vem e aprisiona o homem, ele vem e aprisiona o homem com tantas concupiscências do pecado. Por favor, abra a Bíblia Sagrada no Evangelho narrado por Marcos, no capítulo de número 5. Eu vou lhes mostrar aqui a condição de um escravo, um homem que era escravo, aprisionado, um homem na sua condição mais horrível, na sua condição mais tortuosa, um homem que sofria. E eu quero vos anunciar nessa noite que o sofrimento na vida de muitas pessoas vai acabar, porque se essa palavra entrar no teu coração e você for terra fértil, essa palavra é uma semente que no decurso dos dias será adubada, e ela vai enraizar no seu coração e vai se transformar numa árvore frondosa que produzirá frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Marcos capítulo 5, versículo 1 nos diz: e chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, ele saiu logo ao seu encontro dos sepulcros, um homem
com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, pois tendo sido muitas vezes preso com grilhões e correntes, estas foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o, e clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque lhe dizia: saia desse homem, espírito imundo. Senhores, existe uma situação mais difícil que este homem vivia? Eu lhes afirmo que não. A Bíblia diz que esse homem andava nu. Um homem que anda despido nos dias de hoje, ele pode estar despido, mas não das vestes físicas que ele utiliza sobre o seu corpo, mas ele pode estar despido das vestes espirituais. A Bíblia Sagrada nos afirma que nós, que estamos salvos e que estamos na presença de Deus, nós estamos trajando compridas vestes brancas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas esse homem, ele não tinha vestes. Na sua escravidão, na sua prisão, ele não tinha vestes. Na sua escravidão, no seu sofrimento, ele estava completamente despido. A Bíblia afirma dizendo que esse homem era um homem solitário. Ninguém dava crédito para ele, ninguém o ouvia, ninguém o entendia, ninguém parava para ouvi-lo, ninguém parava para ajudá-lo, ninguém parava para socorrê-lo, ninguém lhe estendia a mão. Era um homem abandonado, era um homem que estava numa escravidão horrível. Ele tinha uma legião de demônios no seu corpo. Uma legião não era um, eram milhares de demônios que o oprimiam. E ele tinha essa legião no seu corpo. E diz a Bíblia Sagrada que esse homem andava no meio dos sepulcros. O que são sepulcros? Sepulcros são sepulturas. E você vai dizer para mim: pastor, hoje em dia ninguém anda no meio de sepulturas, até porque o cemitério é fechado durante a noite, é lacrado, não dá para entrar. E eu vou lhes dizer uma coisa, que é: nesta hora existem muitos homens e muitas mulheres que estão em sepulturas, porque nós sabemos que o corpo físico está vivo quando nós estamos na presença de Deus, que o espírito está vivo quando nós somos lavados pelo sangue de Jesus. Mas uma pessoa que não é lavada pelo sangue de Jesus, uma pessoa que no dia de hoje, ao invés de estar aonde você está nos bares, nas boates, nas zonas de meretrício, nos lugares aonde ele satisfaz a concupiscência da sua carne, ele está numa sepultura espiritual, porque as pessoas que estão ali não estão vivas para Deus, estão mortas para Deus. Só tem vida em si mesmo aquele que tem Jesus. Só tem vida aquele que está na presença de Deus. Só tem vida aquele que exalta o nome do Senhor e que confessa o Senhor como Salvador da sua vida. Mas aqueles que estão por aí adorando os deuses que o inimigo coloca diante dos seus olhos, idolatrando aquilo que não é agradável ao Senhor, aborrecendo a Deus, fazendo coisas que são desagradáveis a Deus, estas pessoas estão entregues ao maligno. Elas precisam ser alcançadas pelo Senhor, elas precisam ser socorridas por Deus, elas precisam de uma mão amiga a ser estendida para que ela possa se levantar.
Eu não sei quantos varões e quantas mulheres aqui nesta noite compareceram a esse lugar, que estão dispostos em ajudar alguém que está no meio das sepulturas nesta hora. Eu sei dizer que entrar nas sepulturas é difícil, entrar nas sepulturas onde estão aquelas pessoas acorrentadas e aprisionadas é complicado, porque nós olhamos para essas pessoas e acabamos desprezando essas pessoas, acabamos achando que essas pessoas não merecem a nossa atenção, acabamos achando que essas pessoas são indignas, não são merecedoras. Deixa para lá, pau que nasce torto morre torto, é mentira de Satanás. Pau que nasce torto morre torto se não conheceu o Senhor Jesus, porque se ele conheceu o Senhor Jesus, ele vai ser colocado no prumo e a sua vida será modificada para a glória de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. As sepulturas que existem nessa cidade estão lotadas de seres humanos que estão vivos fisicamente, mas estão mortos para Deus. Eu vos anuncio que hoje eu vejo uma multidão de pessoas que está dentro desta igreja, dentro deste santuário, mas eu sei que existe uma multidão muito maior, que estão nesta hora se embriagando, que estão nesta hora se drogando, que estão nesta hora se prostituindo, que estão nesta hora amarradas, algemadas, aprisionadas. Louvado seja o nome do Senhor. Existe um grupo que ficou preso na frente da televisão e não consegue tirar os olhos da tela da televisão, porque estão ali aprisionados por um programa que está sendo efetuado nesta hora. Existem muitas pessoas que não conseguem romper as algemas, mas eu louvo a Deus pela sua vida, porque você veio a esse lugar para ouvir falar de liberdade, a liberdade que você quer receber, a liberdade que você deseja para o seu marido, mulher, a liberdade que você deseja para o seu filho, mamãe, a liberdade que você deseja para o seu irmão, para a sua irmã, para a sua família. Essa liberdade que vos anuncio nessa noite, a liberdade que tira o jugo de cima das costas da pessoa e que arranca ela da escravidão, aonde ela está sofrendo, padecendo, e traz ela para a luz. A liberdade que coloca esta pessoa a cantar no meio do deserto e a glorificar o nome do Senhor e exaltá-lo na beleza da sua santidade. Aleluia! Esse endemoniado se feria com pedras. E você dirá para mim, pastor, um homem jamais pegará uma pedra e baterá com a pedra na sua mão para se ferir com pedras. E eu digo que sim. Mas se Satanás viesse com chifres, com rabo, com cascos de cavalo, você sairia correndo porque é feio demais. A Bíblia diz que ele se disfarça em anjo de luz. Muitas vezes aquilo que parece ser prazeroso aos nossos olhos está destruindo o nosso corpo. Nessa hora, homens e mulheres estão dando pedradas no seu pulmão, fumando seu cigarro. Nessa hora, homens e mulheres estão dando pedradas no seu pulmão, fumando uma droga que se chama pedra. Nesta hora, homens e mulheres estão destruindo o seu corpo físico, destruindo o seu fígado, destruindo o seu organismo, nos vícios que o mundo tem oferecido. Meus amados irmãos, não vamos se enganar. Há muitas pessoas que estão dizendo, não tem problema, e estão fazendo exatamente aquilo que destrói o seu corpo. Estão pelas boates, estão pelas coisas ruins, e estão se denegrindo, se destruindo, estão dizendo o que tem, e acabam se prostituindo, e trazendo para a sua vida doenças terríveis, destruindo o corpo, que é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Deus, Ele quer libertar estas vidas. Deus precisa de pessoas que estejam dispostas a libertar esta cidade, a libertar esse estado, pastor, a libertar esta nação, brasileiros, a libertar as pessoas que jazem cativa nas trevas, porque daqui a pouco os céus irão se abrir e vai ecoar a trombeta de Deus, e os escolhidos subirão ao encontro do Senhor nos ares. Esse homem, ele precisava ser livre. E diz a Bíblia Sagrada que quando ele viu que Jesus se aproximava, os demônios falaram na boca dele: que temos nós contigo, Jesus? E eles reconheceram, dizendo: Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não nos atormentes. Nem o diabo quer ir para o inferno, irmão. Nem o diabo, nem Satanás quer ir para o inferno. Os demônios pediram para não ir para o inferno.
Olha, não nos atormentes, deixa aqui, deixa no corpo do endemoniado, deixa a gente aqui, não nos manda para o abismo, não nos manda para o abismo. Pediram para habitar na manada de porcos. Se vai nos expulsar, permita-nos que entre naquela manada de porcos, porque nós, entrando na manada de porcos, pelo menos teremos um corpo para habitar. Meus amados irmãos, Deus me oferece um céu de luz, Deus me oferece o rio da água da vida, claro como cristal. Deus me oferece a nova Jerusalém celestial, Deus me oferece a paz, Deus me oferece o sangue de Jesus Cristo, que rompe o jugo, que tira você do sofrimento, do pranto e da dor, que levanta aquele que está caído, que trabalha na vida daquele que está oprimido e deixa a pessoa abençoada. E muitas pessoas dizem assim: não, eu não quero saber desse Jesus, eu quero carregar essa canga, eu quero levar sobre os meus ombros esse fardo pesado de escravidão, eu quero levar sobre a minha vida as chicotadas que o meu Senhor Satanás dá no meu corpo. Parecem que não querem dar um brado de vitória, parece que não querem dar um grito de liberdade, parece que não querem dizer assim: eu quero ser livre, eu quero ser livre, eu preciso ser livre, eu quero viver, eu quero ter vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Por favor, abre em Isaías, capítulo 58, versículo de número 6. Vamos voltar lá no profeta messiânico. Aleluia. Deus te separou, Deus te comissionou, Deus te preparou, Deus tem um plano na tua vida, e Ele quer te usar, Ele quer operar na sua vida, Ele quer trabalhar no seu viver. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Você pode participar desse culto, você pode ajudar, você pode participar desse culto, sim. Você não foi convidado para ser um mero espectador nessa noite. Você não precisa ficar ali com o olho arregalado olhando para mim, mas você pode entrar no Espírito, abrir a sua boca e glorificar o nome do Senhor, porque quando você glorifica, Satanás se irrita e sai correndo desesperado, porque a unção de Deus está sobre a sua vida. Isaías capítulo 58, versículo de número 6. Porventura, não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade. Oh, glórias, aleluia. Começa a soltar essa algema da impiedade. Nós precisamos ser pessoas piedosas. Chega de olhar para o nosso semelhante e olhar para ele e achar que ele é um ser insignificante. Chega de olhar para as pessoas de cima para baixo. Aquele que quiser ser o maior, que seja o menor. Vai diminuindo aí. Aquele que quer ser o maior, que seja o menor. Vai se curvando diante da soberania de Deus. Aquele que quiser ser o maior, ele que seja o menor. Aquele que quiser ser servido, que comece servindo o seu próximo. Solte as ligaduras da impiedade. Isso é o jejum que Deus escolheu. Que você solte as ligaduras da impiedade e deixe a piedade vir ao teu coração. A quantos abatidos, a quantos chorando, a quantos que estão padecendo próximos de você, eles precisam ouvir uma palavra, eles precisam de uma mão estendida, eles precisam de uma mão amiga, eles querem receber o socorro. Este é o jejum que eu escolhi, diz o Senhor, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo. Chega de colocar jugo nas costas dos outros, irmãos. Nós não temos o direito de julgar o nosso irmão. Nós não temos o direito de falar mal da vida de ninguém aqui. Nós não temos o direito de olhar para o nosso irmão e dizer para ele: olha, você vive em pecado. Irmão, você não tem esse direito.
Você não conhece o coração do seu irmão. Você pode conhecer a vida do seu irmão, você pode conhecer aquilo que falam do seu irmão, mas o íntimo do coração desse irmão você não conhece, nem ele mesmo se conhece. O único que conhece o coração dele é Deus. É por isso que você não tem o direito de julgá-lo. Quem julgará o homem no último dia é o Senhor Todo-Poderoso, que está assentado no trono de glória. Você precisa desatar o jugo. Deus, Ele não está precisando de juízes, julgadores, mas Deus está buscando homens que tirem o jugo pesado das costas das pessoas. Deus está procurando auxiliares que ajudem esses pastores a levar este rebanho, aleluia, a trazer mais ovelhas, a conquistar os perdidos nas trevas. Deus está precisando de pessoas que sejam intercessores destes cantores e que não os apontem com o dedo em riste, não fiquem os acusando, mas que sejam intercessores das suas vidas e calejem os seus joelhos, desatando o jugo, desatando o jugo. Este é o jejum que Deus escolheu. Oh, aleluia, 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 aleluia. Eu vejo romper o cântaro aqui nesta noite. O cântaro do Senhor está rompendo aqui nesta noite. Há pessoas que estão recebendo óleo vindo do alto céu, aleluia. E o Espírito Santo começa a sarar a ferida da alma. As cicatrizes estão sendo curadas. A ferida da alma está sendo colocada um medicamento santo ali, para que esta pessoa seja sarada, curada, e ela possa se levantar em alegria e glorificar o nome daquele que vive e reina eternamente, aleluia, e glorificar o nome daquele que está vivo para todo sempre, aleluia, e glorificar o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Louvado seja Deus. Capítulo 58, versículo 6. Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes a ligadura da impiedade, que desfaças as ataduras do juízo e que deixes livres os oprimidos. Deixa livre o oprimido, irmão. Deixa livre o oprimido, irmão. Não seja um opressor. Deixa livre o oprimido, irmão, irmã. Nós precisamos deixar livre. Nós precisamos deixar livre as pessoas. Irmão, se você não prende ninguém, se você não aprisiona ninguém, se você não é a pessoa que o Espírito Santo se refere aqui nessa noite, então seja aquele soldado valoroso que com a Bíblia Sagrada na mão sai anunciando para o mundo todo que Jesus Cristo é o Senhor, Criador dos céus e da terra, que Jesus Cristo amou de tal maneira que se entregou a si mesmo, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E não pare de anunciar. Anuncie a toda hora, a todo instante, em todo momento, aonde você estiver. O lugar que você pregar a palavra não é somente sobre este altar, mas o lugar que você pregar a palavra é no teu trabalho. Digam bem os vizinhos de cada um de vocês, que falem bem aqueles que moram do lado da sua casa, que olhem para você e digam verdadeiramente: este é um servo, uma serva de Deus. Que você possa estender a mão para aquele viciado que passa na rua, que você possa estar intercedendo por aquele alcoólatra que está dentro do bar, que você possa estar jejuando e orando por aquela prostituta, por aquela mulher adúltera que trai o seu marido, por aquele homem promíscuo que trai a sua esposa, e que você possa estar tirando das costas desta pessoa, através de anunciar o evangelho da salvação, o jugo que a escraviza. O mundo padece sobre correntes. A Itaberaba que nós conhecemos é aprisionada sobre as correntes do maligno. Mas nós já passamos do primeiro estágio da batalha espiritual. Nós vencemos o nosso próprio eu e subjugamos o nosso ego. E agora nós nos colocamos na presença de Deus e nos alistamos para o exército celestial, para que nós possamos fazer a obra do Senhor e anunciar a salvação em Cristo Jesus, para que pessoas sejam saradas, curadas, libertas, transformadas, recuperadas. E amanhã, quando sobre esse altar você vê aquele indivíduo
bandido, casqueiro, maloqueiro, maconheiro, que estava perdido, caído na sarjeta, e que ninguém dava um valor para ele, e você vê ele aqui pregando a palavra na ousadia do Espírito Santo, e da sua boca emanando palavras de vida que edificam pessoas. Você vai dizer: valeu a pena orar, valeu a pena buscar, valeu a pena anunciar, porque eis ali uma alma que eu apresentarei diante da face de Deus naquele grande dia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Diga para a pessoa que está do teu lado: é você que Deus vai usar. Fale assim para ela. Glória a Deus. Gentilmente, dê uma cutucada nela, que você está duvidando aí, é? Queima a dúvida, Jesus. Aleluia, Jesus. Queima a dúvida. Porque ainda nesse tempo, ainda nesta semana que nós vamos adentrar, ainda nesses momentos, você vai chegar para alguém e na sua humildade, talvez você não tenha um grande número de palavras para falar, mas na sua humildade, no português que Deus lhe deu, com aquilo que Deus lhe encontrou, você vai olhar para a pessoa e vai dizer assim: Jesus te ama, Jesus te ama. E essa pessoa, quando você disser Jesus te ama, o impacto será tão profundo, a unção será tão grande, a glória de Deus se revelará de tal maneira que essa pessoa se curvará e se entregará na presença do Altíssimo, porque você teve a ousadia de olhar para ela e dizer: Jesus te ama. Quantos creem nesta promessa? Levante a sua mão para o céu e diga: eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Eu sinto o poder de Deus aqui nesse lugar, eu sinto a unção de Deus aqui nesse lugar. Deus está presente aqui e Ele vai olhando assim para cada coração. Em cada coração eu vejo uma chama acesa, a chama do desejo de ser aquilo que não consegue ser, a chama do desejo de liberdade, a chama do desejo de fazer a obra de Deus, a chama que acende nessa hora. Não é um pavio fumegante não, mas é uma chama, uma brasa viva, é uma brasa que faz com que essa pessoa sinta um desejo que nunca sentiu antes, o desejo de buscar aqueles que estão perdidos lá fora. Aleluia. Porventura não é este jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que despedaces as ataduras do jugo, que deixe livres os oprimidos, que despedaces todo jugo. Porventura não é também que repartas o pão com o faminto e recolhas em casa os pobres abandonados? Então, quando vires o nu, o cubras e não escondas da tua cara. Deus te chamou para ser bom, meu irmão. Deus te chamou para ser bom. Marido, olhe para sua esposa e diga: tu és uma ovelhinha, minha amada. Aleluia. Mulher, olhe para o seu marido e diga: meu querido, tu és um cordeirinho. Porque se nem dentro da tua casa você tem mansidão, porque se nem com a pessoa que tu ama, que está ao teu lado, que Deus fez junto contigo uma só carne, você tem mansidão, você trata bem, você trata com carinho, você trata com respeito, quanto mais aqueles desprezados e abandonados, que o inimigo escravizou no mundo lá fora, que o inimigo aprisionou no mundo lá fora, que estão carregando sobre os seus ombros, sobre as suas costas, um peso terrível. Existe a necessidade de nós sermos bonzinhos, sim, dentro de casa, e principalmente com aqueles que nos perseguem e nos maldizem, porque se você estiver orando única e exclusivamente pelos seus netinhos, pelos seus filhos, pela sua filha, pelas pessoas que você ama, você não tem recompensa nenhuma. Você tem que orar sim, por aquele que te persegue, por aquele que te apedreja, por aquele que fala mal de você. É por esses que você precisa orar, você precisa fazer a diferença. Então sereis chamados filhos de Deus. Oh glória!
Aleluia, que bom que aqui está cheio de filho de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que bom que aqui nesse lugar tem pessoas que estão livres da escravidão. Ah, que bom que aqui nesse lugar tem pessoas que não é somente da boca para fora, mas que vivem com intensidade os ensinamentos do Evangelho Santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que praticam os ensinamentos do Senhor, que colocam em prática aquilo que Ele anunciou, que vivem a esperança da salvação, que lutam a esperança da salvação, que olham para o sedento e tiram a sua sede, que olham para o faminto e matam a sua fome, que olham para aquele que está nu e cobrem o seu rosto, que visitam aqueles que estão no cárcere e que visitam os enfermos no seu leito de enfermidade. Que bom que existem pessoas aqui que, quando o grande rei se assentar no seu trono de glória e começar a separar os justos dos injustos, estes serão colocados à sua direita, e ele dirá: vinde, benditos de meu Pai, e recebei a herança que desde a fundação do mundo vos está reservada. Glória, 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 glória. Oh, aleluia, 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 aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Eu vim a esse lugar nesta noite de uma terra distante, e na verdade não vi o rosto de ninguém antes de estar aqui. Eu não vos conheço, não sei quais são as suas vidas, não sei por onde andam, o que fazem, o que pensam, como são seus corações. Muito mais conhecedores do que eu é o pastor desta congregação, ele que os apacenta todos os dias. Me confiou esse altar para que nesta noite eu estivesse trazendo uma revelação do Espírito Santo. Tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estamos aqui nessa noite, não descerei desse altar enquanto não entregar todas as palavras que o Espírito Santo trouxer à minha boca, para que você receba, não da boca do pastor, mas da boca do profeta que foi trazido a esse lugar, a verdade que limpa, que purifica e que trabalha na sua alma, para que você seja abençoado por essa palavra, para que você seja restaurado e enraizado e alicerçado na fé. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Talvez, se as palavras oriundas da boca do profeta nesta noite tivessem sido originadas da sua boca, pastor, alguém saísse contrariado, alguém saísse dizendo: ele está falando de mim, ele está falando de mim, ele está falando deste, ele está falando daquele, e essa murmuração percorresse as ruas da cidade, quem sabe a toda a igreja. Mas como o Espírito Santo é sábio e poderoso, ele permitiu que fosse trazido a esse lugar um homem que ninguém conhece, e pela boca desse homem ele traz esta revelação dizendo: existem pessoas que estão aprisionadas, e eu, o Senhor, através do sangue de Jesus Cristo, quero quebrar o jugo desta prisão, para que essa pessoa não sinta mais tristeza, não sinta mais dor, não sinta mais afronta, ela deixe de lado as angústias do passado, se liberte do poderio das trevas e exalte o nome do Senhor para todo sempre. Louvado seja Deus. 1 João, antes do livro de Apocalipse, lá no finzinho da Bíblia, 1 João, capítulo 4, versículo de número 6. Há uma manifestação sobrenatural aqui. Há uma manifestação sobrenatural aqui da parte de Deus. Estou feliz demais em estar aqui. Me sinto um privilegiado. Eu acredito que Deus não se esqueceu de mim mais uma vez. Me sinto honrado pela visitação do Espírito Santo. Aleluia. Me sinto feliz porque vejo, pelo poder da fé, grilhões e correntes sendo esmiuçados aqui nessa noite, porque assim como vejo coisas que prendem pessoas, eu vejo grilhões e correntes sendo quebradas, esmiuçadas, corações contritos e quebrantados, recebendo a palavra de Deus e tomando posse da promessa. Aleluia, louvado seja Deus. 1 João, capítulo de número 4, versículo de número 4.
Filhinhos, sois de Deus. Só um aleluia. Filhinho, sois de Deus. Está melhorando. Filhinhos, sois de Deus. E já o tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Aleluia! Muito maior é Deus na tua vida, irmão. Muito maior é Deus na tua vida, irmã. Não tenha medo da cara feia do demônio. Louve a Deus, porque Ele te reveste nesta noite do poder celestial. E pode ir para cima do inimigo vil e tentador. Pode ir para cima dele que você vai vencer essa luta. No MMA celestial só tem um vencedor, aquele que é de Deus. Eu sinto o avivamento aqui. Filhinhos, sois de Deus, e já tendes vencido, porque o maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, e aquele que conhece a Deus ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Compreende, irmão? É por isso que você está aqui. É porque você é de Deus. É por isso que você se alimenta dessa palavra. É porque Deus está na sua vida. Eu sei que você é de Deus. Eu sei que você é de Deus. Olhe para a pessoa que está do teu lado e afirme para ela: eu sei que você é de Deus. Eu sei que você é de Deus. Eu sei que você é de Deus. Eu não preciso de carta de recomendação, pastor. Eu não preciso de trazer um documento, isto ou aquilo, porque se testifica da presença de Deus, se evidencia a presença de Deus. Ele está presente, sendo carta de recomendação e dizendo: este que está aqui é de Deus. Você é de Deus, mulher. Você é de Deus, homem. Embora haja batalhas, embora haja lutas, e em determinados momentos exista talvez situações que você pense não conseguir vencer, você é de Deus. João escreveu dizendo: filhinhos, eu peço que não pequeis, mas se pecardes, tens um advogado, Cristo Jesus nosso Senhor. Aleluia. Para se ter liberdade, tem que estar debaixo do sangue de Jesus. Para ter liberdade, tem que estar sendo lavado pelo sangue derramado na cruz. Para se ter liberdade, tem que estar debaixo da crucificação, debaixo do sangue que vertia da fronte ensanguentada de Cristo Jesus, rasgada pelos pregos. Existe sangue sendo derramado aqui. Talvez alguém, depois de tantas palavras duras que foram anunciadas aqui nesse lugar, esteja dizendo: ah, mas eu sou indigno. Eu quero vos dizer que você é indigno sim, mas quem te dignifica, aquele que te dá dignidade, ele te comprou na cruz do Calvário. Ele não rejeitou carregar aquela cruz. Ele tomou aquela cruz que não era dele, era minha. Ele tomou aquela cruz que não era dele, era sua. E ele carregou aquela cruz. E ele foi açoitado, foi espancado, foi cruelmente massacrado. Os pregos atravessaram as suas mãos e os seus pés. E ele foi levantado num madeiro entre o céu e a terra. E aquele madeiro foi colocado entre o céu e a terra, e ali ele entregou a sua vida. Ele disse: não tiram a minha vida, eu dou a minha vida, eu posso dar a minha vida, eu estou entregando a minha vida. Eu entrego a minha vida por aquele pecador que mora em Itaberaba, eu entrego a minha vida por aquele pecador que mora em Santa Catarina, eu entrego a minha vida pelo pecador brasileiro, pelo pecador que habita nesse mundo em que nós vivemos. Eu dou a minha vida porque eu quero que eles vejam e provem aquilo que é liberdade. Eu quero que eles sintam e experimentem aquilo que é liberdade. E quando você se coloca debaixo do sangue de Jesus, quando você é lavado pelo sangue derramado na cruz, quando você é purificado pelo sangue do Cordeiro, as portas da prisão se abrem. Livre estou, as algemas se rompem. Livre estou.
as correntes se quebram, livre estou. E você pega aquela maldição hereditária que estava sobre as suas costas, Gálatas 3,13, verdadeiramente Ele tomou sobre si as suas maldições e as levou no madeiro. Você tira as maldições que vieram sobre a sua vida e lança sobre a cruz. Você tira o peso do pecado e da morte que está sobre a sua vida e lança sobre a cruz. Você tira o sentimento de culpa que aflige o teu coração, dizendo que você não tem perdão, que você não é ninguém, que você é um coitadinho, um sofredor, e você coloca sobre a cruz. E naquela cruz, o Senhor Jesus abraça todas essas coisas e diz: pode ficar tranquilo, porque eu te faço uma nova criatura no meu sangue, eu te faço uma pessoa livre no meu sangue, eu te faço uma pessoa liberta no meu sangue. E ainda que Faraó, deste tempo, deste século, de Satanás, queira te levar para o cativeiro, para a prisão novamente, ou queira mandar o exército dele atrás de você, para impedir que você atravesse o mar, você atravessará o mar em segurança, e chegará no outro lado, no deserto, cantando, louvando e adorando o nome do Senhor, porque Deus tem um projeto em sua vida. Ele quer romper esse jugo, Ele quer quebrar esse jugo, e quer fazer você um mensageiro da última hora. Louvado seja o nome do Senhor. E braços abertos Ele está aqui nesta hora. Eu anunciei a presença dEle neste lugar desde o momento que assumi esse altar. Eu disse desde o início que não estávamos sozinhos, que Ele estava presente. E Ele que conhece os corações e as vidas daqueles que estão aqui, está esperando aquelas pessoas que dizem: chega de ser escravo, levantarem do seu lugar aonde estão assentados e virem para a frente desse altar e o abraçarem e dizerem: eu estou aqui, Jesus. Rompe as ligaduras do pecado, leva sobre ti tudo aquilo que não provém, que pratiquei, que falei, tudo aquilo que fiz, que agi, todas as maneiras que pensei, as coisas que omiti, que fiz, que te desagradou. Eu quero colocar na tua mão. Sabe por quê, Senhor? Porque eu quero sair daqui nessa noite purificado, lavado, remido e livre, verdadeiramente livre. Verdadeiramente livre, não preso a pequenas coisas, mas livre. Venha para frente agora. Onde está o primeiro ser humano, filho de Deus, que ouviu a voz do Espírito Santo e disse: eu sou um pecador e eu preciso desse sangue, eu preciso que a minha vida seja mudada, transformada. Levante agora. Esse não é um convite para apenas uma oração de confissão a Deus. Muitos acham que estão salvos porque um dia foram seduzidos a fazer uma oração de confissão a Deus. Eu não vim aqui anunciar um Deus que é mamão com açúcar. Deus vai arrumar teu casamento, Deus vai prosperar a tua vida, Deus vai te dar dinheiro, Deus vai fazer tudo de bom para você. Não, eu não vim anunciar isso não. Você tem que se converter ao Evangelho do Senhor Jesus, não pelas benesses que você recebe, mas você tem que se converter ao Evangelho de Jesus por amor, amor verdadeiro, paixão pela cruz. E é por isso que eu digo para você, porque se fosse só por bênçãos materiais e financeiras e coisas que Ele tem a nos dar, eu queria 2 Jesus, não só um. Eu ia pedir 2 Jesus. Nós temos que nos entregar de corpo, alma e espírito, sabendo que Ele nos disse que no mundo teríamos aflições, e nos animando com bastante ânimo, porque no nosso ânimo conquistaremos a nossa vida.